Boa noite, Nação Santista. Está começando mais uma edição do Boletim do Diário do Peixe. Aproveitando para comentar um pouquinho essa vitória na estreia no Campeonato Paulista. Santos fez 3-0 no Linense, com 2 gols do Arthur Gomes e um gol do Rodrigão, num petardo de fora da área. Então, a gente vai ter esse boletim todas as segundas, quartas e sextas, como eu disse anteriormente. Então, a gente queria aproveitar agora, hoje, para comentar fazer essa primeira análise da estreia do Peixe no Campeonato Paulista. O time começou sem nenhuma surpresa, o Jair Ventura ele fechou todos os treinos até a partida desta quarta-feira, mas a escalação era aquela que todo mundo estava esperando mesmo, com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e o estreante Romário, Alisson, Renato, Vecchio, e no ataque Copete, Rodrigão e o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que levou uma bolada no olho logo com 8 minutos de jogo e foi substituído pelo Arthur Gomes, e por essas coisas que só acontecem no futebol, o Arthur Gomes fez 2 dos 3 gols do Santos. Então a gente vai interagir com o pessoal que quiser mandar algum comentário, falar um pouquinho também sobre os bastidores do Santos, fazer uma avaliação do que nós vimos de bom nessa estreia, né? E quem quiser participar é só mandar mensagem, mandar alguma pergunta aqui que a gente vai sempre que possível responder, né? O Giga Manuel Lima já mandou aqui Romário fraco. A primeira impressão do novo reforço do Santos não foi positiva, né? O Linense levou muito perigo ali pelo setor do Romário, o Romário tomou várias bolas nas costas, mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança para ele visivelmente ele estava nervoso, é o primeiro jogo dele vestindo uma cabeça de um clube tradicional como o Santos, deve ter pesado, ele estava inseguro, o Romário em outros clubes, no Ceará, no Red Bull Brasil, tinha uma característica de chegar bastante ao ataque, hoje ele quase não apareceu no ataque, então acho que ele ainda precisa de um voto de confiança, não dá para formar uma opinião sobre ele. Hoje, realmente, ele foi muito mal, talvez tenha sido o ponto negativo, principal ponto negativo da equipe, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente ficou com uma má impressão dessa estreia, né? O Lucas Barbosa diz que o time precisa de reforços, o Daniel diz que venceu, mas não convenceu. O Santos hoje ele foi objetivo, né? Ele não fez realmente uma grande exibição, mas por tudo que envolvia essa estreia, né? O Linense está treinando desde o início de dezembro, o Santos treinou 13 dias apenas, né? Então, ele não, tirando alguns lances nas costas do Romário, e uma jogada que o Lucas Veríssimo fez praticamente um gol, evitando um chute do Cauê, o atacante do Linense, que pertence ao Palmeiras, inclusive, tirando essa jogada, o Santos não sofreu muito. O Vanderlei praticamente não apareceu no jogo, né? Apareceu numa bola parada agora no finalzinho do jogo, mas tirando isso, o Santos não foi ameaçado pelo Linense, né? Se você vê o São Paulo, acabou de perder para o São Bento por 2-0, né? O São Bento também está treinando, tem uma pré-temporada muito maior que os times grandes, né? Então isso acaba pesando. Então, assim, a atuação não foi espetacular, o resultado foi espetacular e mostrou algumas coisas que algumas que a gente já imaginava e outras que a gente, por exemplo, no caso do Romário, acho que talvez precise esperar um pouquinho mais para formar uma opinião definitiva, né? O Vitor Ferraz perdido em campo, eu acho que o Vitor ele tem uma característica de sair muitas vezes da lateral e entrar pelo meio, né, para tentar criar ali pelo meio. Então, realmente, hoje ele não teve uma atuação muito bonita, plástica, mas ali, se você pensar, o Linense ali na parte defensiva, o Linense não ameaçou ali pelo lado dele, né? Então, acho que isso foi um ponto positivo. Outro ponto positivo é que talvez acho que o Jair vai precisar entender melhor como vai ser esse funcionamento, é que quando o Copete foi para o lado esquerdo, tanto ele melhorou ofensivamente, como ele ajudou muito o Romário ali na marcação. Então, assim, o Santos ficou mais forte por aquele setor.
tanto que o terceiro gol nasceu de uma jogada do Copete ali por aquele lado, né? A gente já tinha até comentado com alguns amigos santistas, né, que pelo estilo de jogo, o Copete vai ser um jogador fundamental para o Jair Ventura. Ele gosta de um atacante que participe da marcação, que ajude taticamente, e o Copete é esse jogador. Então, o Copete hoje, eu acho que ele fez uma partida muito boa com essa assistência, principalmente quando ele foi para o lado esquerdo, que é o lado que o Bruno Henrique rende melhor. Então, aí que o Jair ele vai ter que pesar um pouquinho o que ele vai fazer, como ele vai usar essas duas peças, né? Tem Vitor Bueno, Léo Cittadini e Rafael Longini, todos no estilo camisa 10, diz a Daniela e Jonathan. Eu acho que o Vitor Bueno tem vaga nesse time. Desses três, eu acho que o Vitor Bueno tem vaga e acho que logo ele vai estar à disposição do Jair. E eu acho que ele vai brigar com o Vecchio, né? O Rafael Guardia fala do Vecchio, né? Que ele deixa o time muito lento e ele não tem físico no meio campo, mas até durante a transmissão hoje, o repórter que estava acompanhando o Linense, ele disse que a comissão técnica do Linense comentou que o Vecchio estava acabando com o jogo. E apesar dele não ser tão participativo, as participações dele hoje foram decisivas. Ele deu o passe sem querer para o primeiro gol do Arthur Gomes, ele participou da roubada de bola do chute do Rodrigão e ele lançou o Copete para o lance do cruzamento para o terceiro gol do Arthur Gomes. Então, assim, eu acho que o ponto do Vecchio é o que nós falamos até na live de segunda-feira, é que, assim, ele precisa ser mais participativo. E isso já ele vai ter que conseguir extrair essa participação dele. Porque hoje, quando ele participou do jogo, ele foi decisivo participando dos três gols da partida. Então, esse é o ponto, né? O William Cardoso Araújo diz que ele tem que jogar como segundo volante, é uma possibilidade. Hoje, em muitos momentos do jogo, ele recuou um pouco para pegar essa bola direto dos pés do zagueiro, mas daí ele tem, de novo, a gente volta no lance de participação. Ele, como segundo volante, seria muito bom para iniciar jogadas, mas ele vai ter, ele como segundo volante, e marcar como o Renato marca, pelo menos, né? Daniel Guedes nele, diz o Giga Manuel, o Daniel Guedes, o Vitor tem que ficar esperto, porque o Daniel Guedes, o Jair reconheceu na primeira entrevista dele, que é um jogador que ele gosta muito, tanto que tentou levar para o Botafogo. Então, acho que vai ter uma disputa aberta ali na lateral direita. O Rodrigo Pedroso diz, o Rodrigão, apesar do golaço, não jogou nada. Assim, o Rodrigo, eu não concordo muito contigo, não. Porque no primeiro tempo o Santos teve 3 lances de perigo. O gol do Rodrigão, uma cabeçada que ele deu por cima do gol e o gol do Arthur Gomes. E no segundo tempo ele acertou uma cabeçada na trave, ele deu um passe para o Copete do lado direito, ele entrou pelo lado direito e cruzou, quase saiu o gol. Então, assim, ele não é um jogador que vai participar do jogo o tempo todo, mas nas participações que ele teve hoje, ele não foi mal, não. Ele foi bem e ele fez um golaço, né? O mais engraçado talvez o mais curioso do gol do Rodrigão é ele dedicar o gol pro Gabigol, né? O Gabigol já mandou mensagem de volta para ele e isso fica claro para a gente aqui que realmente a volta do Gabigol está muito próxima. Ele já visitou os jogadores no CT Pelé esses dias, eles conversam o tempo todo pela internet, um fica mandando mensagem para o outro no Instagram, esse tipo de coisa. Ele já tem um relacionamento muito bom com o elenco. O Santos e a Inter estão se acertando. Agora, a informação que a gente tem é que está na dependência mesmo do Gabigol aceitar reduzir um pouco o salário dele na Inter de Milão, para ele poder acertar com o Santos, e tudo indica que essa vai ser a terceira contratação do Santos, né? A gente até imagina, para vocês entenderem um pouquinho, essa nova diretoria do Santos, ela está muito reclusa, né? São raras as entrevistas do presidente, do Gustavo, de todo mundo que está envolvido nessa nova gestão do Santos. Mas uma coisa para a gente está ficando meio clara, assim, eles querem anunciar um nome forte como o Gabigol,
antes de tratar de outras negociações que estão sendo conduzidas também paralelamente. Então, a gente acredita que o Gabigol, nos próximos dias aí, deve mesmo ser anunciado e deve vestir a camisa 10 do Santos. Ele já tem um ótimo relacionamento aí com o elenco, né? O Bruno Rodrigues manda mensagem aqui dizendo que batemos em bêbado. Realmente, a gente até fez uma matéria no site, no Diário do Peixe. A pré-temporada do Linense não foi muito boa esse ano, né? O Linense, no último jogo, foi derrotado pelo Londrina, ele perdeu de equipes que disputam a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, realmente, o Linense não é um parâmetro para o Santos. O parâmetro para o Santos talvez seja um time que está chegando agora de 13 dias apenas de pré-temporada e tenha vencido uma equipe que está se preparando a 45, coisa que o São Paulo, como eu disse antes, não conseguiu fazer. O São Paulo perdeu do São Bento por 2-0. Então, esse talvez tenha sido o mais importante que fica desse jogo de hoje, né? O Santos, mesmo sem uma pré-temporada ideal, o Santos conseguiu um resultado interessante. De novo, repetindo, para quem está acompanhando, quem quiser mandar mensagem, a gente vai tentar aqui responder na medida do possível, né? Então, só falando também, uma coisa que acho que o jogo ficou claro hoje, o sistema defensivo do Santos, a dupla de zaga especialmente, muito bem, assim como em 2017, né? Foi um dos pontos fortes do time. O Santos, no Campeonato Brasileiro de 2017, ele teve a menor média de gols na competição do Santos, né, desde 90. Então, foi um ponto forte do Santos na temporada e começou muito bem de novo, né? Se você pensar que o Santos tem hoje de reforços até agora, o Romário e o Sacha, eu sou capaz de dizer que o melhor reforço do Santos foi não vender o Lucas Veríssimo para o Spartak. O Lucas fez uma ótima partida hoje de novo, salvou um gol claro, uma jogada de novo nas costas do Romário, que o Cauê cortou para o meio, passou pelo David Braz, ia fazer o gol, o Lucas conseguiu travar, então foi um gol dele, saiu sentindo dores musculares, que são normais nesse início de trabalho, mas a gente acredita que não vai ser nada grave para os próximos jogos, né? Então, a permanência do Lucas Veríssimo talvez tenha sido o maior gol até agora, essa nova gestão do Santos, porque ele realmente está num momento muito bom, e hoje, curiosamente, ele jogou contra o time que revelou, né, que o revelou. Ele começou no Linense, o Santos contratou ele do Linense, depois dele se destacar numa Copa São Paulo de Juniores. Então, o Santos já começa bem, 3-0, os outros adversários do grupo não foram bem hoje, né, as outras equipes do grupo. O Red Bull Brasil empatou em casa, 0-0 com a Ferroviária, e o Mirassol perdeu do Novo Horizontino, né, então o Santos já abre uma folga aí, que eu acho que também isso é irrelevante, porque é claro que o Santos vai se classificar entre os dois, acho que isso em nenhum momento passou como dúvida para o torcedor, né? O Santos tem uma equipe capaz de se garantir nessa primeira fase com folga, né? Então, aí, além do Rodrigão, o Alisson, a gente acha que eu acho pessoalmente que fez uma boa partida hoje, mais uma vez, naquele estilo que é característico dele, né? Não dá para se exigir muito toque de bola, muito passe em profundidade do Alisson, mas da marcação ele foi muito bem hoje de novo, né? Então, acho que é uma característica bastante dele, né? Só mandar um abraço aí para quem está acompanhando, o Éder Trindade, o Guilherme Vianello, o Vitor Ferraz não marca e não sabe cruzar. Hoje o Vitor teve algumas que ele tomou feio até, né? E teve algumas possibilidades de acertar um cruzamento e ele realmente ele deixou a desejar um pouquinho nisso, né? Então, é um ponto, mas como a gente disse anteriormente, vai ter uma briga daí dele com o Daniel Guedes, né? O Erasmo Dória esquecer o Gabigol não vale o que custa. Então, é difícil falar isso do Gabigol, assim. O Gabigol do último ano da Europa, talvez não, mas o Gabigol no Santos, ele tem uma média de gols do Santos que é espetacular, é impressionante, né?
e tem essa identificação com o clube. A gente acha que é um jogador que vai acrescentar se for realmente contratado, né? O Nathan Lima, o Santos venceu bem, mas precisa contratar ainda? Precisa. E acho que hoje ligou um sinal de alerta aí para um lateral esquerdo, né? O Santos estava procurando um 10, dois 9, um volante, e hoje ligou um sinal de alerta aí para o lateral esquerdo, né? O Carlos Silva disse que falta um 10, o Vecchio não dá. A gente volta no lance do Vecchio, né? É engraçado, né? Ele é pouco participativo, mas hoje ele participou dos 3 gols, né? Ele deu uma assistência sem querer, mas nos outros 2 jogos ele estava participando, né? O Filemon Fábio disse que não foi, Filemon disse que não foi um primor, não foi um primor. O importante hoje foi conseguir a vitória. O resultado, se você olhar um jogo 3-0 Santos e Linense, parece que o Santos deu um show. Quem não acompanhou o jogo pode acreditar que o Santos fez uma belíssima partida e não foi o caso. O Santos foi muito eficiente, então é um resultado que ele é maior do que a atuação. Tid Moreira, Brasileirão tem que começar assim, ganhando fora, aí vai. O Santos teve esse problema no Campeonato Brasileiro ultimamente, né, de não conseguir ganhar fora de casa. É lógico que o parâmetro de um Campeonato Paulista para um Campeonato Brasileiro, a diferença é bem grande, né. A Joana de Sumaré, manda um abraço para você, Joana. William Cardoso Araújo, com camisa 10 de qualidade que valoriza a posse de bola, o Vecchio pode atuar de segundo volante, pois irá respirar. A gente comentou isso aqui já no começo dessa live, né? O Vecchio, ele até voltou bastante hoje para pegar essa bola dos pés do zagueiro, né? E ele ofensivamente, ele poderia funcionar muito bem como um segundo volante. A dúvida é se ele teria competitividade para ajudar na marcação, como o Renato ajuda, por exemplo, né? O Guilherme Vianello, o Santos tem que deixar 2 times, pois temos vários campeonatos fazer um rodízio. É difícil o Santos, com o elenco que tem hoje, fazer um rodízio, né? O segundo time do Santos hoje é muito jovem, né? Hoje a gente tinha no banco 8 jogadores das categorias de base, né? Um deles era o Lucas Lourenço, que foi pela primeira vez relacionado para uma partida do Santos, né? A gente até publicou uma nota hoje no Diário do Peixe, né? Que os jogadores estavam brincando bastante com ele, com o Romário, eles tiveram que cantar na concentração, passaram por uma espécie de trote, né? Então, esse segundo time do Santos é muito jovem, né? Para assumir uma responsabilidade de disputar o Campeonato Paulista é um pouco complicado. É difícil o Santos ter esses 2 times, né? Carlos Barbosa, como está a situação do argentino Lucas? Eu acho que é um pouquinho do que eu disse antes, né? Pelo que eu entendi, pelo que a gente sente dessa diretoria, eles querem anunciar um jogador de mais peso, como o Gabigol, por exemplo, para depois entrar em detalhes dessas outras contratações, até porque é um investimento financeiro muito grande no Gabigol, né? E seria também no Lucas e no Trellis, que são jogadores hoje mais especulados aí, como reforços do Santos, né? O Araújo da Silva, será um ano para muitas orações. Acho que oração sempre faz bem, né? Acho que isso a gente tem que tentar sempre olhar pelo lado positivo. Hoje acho que quem destoou mesmo foi o Romário, mas a gente tem que levar em consideração isso, que era estreia, que tinha ansiedade, nervosismo, nunca jogou um time de peso como o Santos. Talvez ele melhore com o passar dos jogos, né? Edivaldo Souza, se iludir com esse time limitado, time fraco para ganhar Linense, tem que ganhar no mínimo de 5, não se iluda, falta um meia de peso. É o que a gente está dizendo, falta um meia. Talvez esse meia o Santos já tenha, né? E o Vitor Bueno teve momentos muito bons em 2017, antes dele sofrer a lesão. É um jogador jovem ainda, que acho que a gente ainda pode ver crescer bastante. Então, talvez já tenha esse meia, mas o time está no mercado procurando outro jogador. O Elson Casimiro, sobre o jogador do México, você sabe de alguma novidade? É o que a gente falou, o Santos está tentando negociar, mas o Santos, vamos tentar exemplificar um pouquinho. O Santos não tem muito dinheiro, então talvez o Santos, sei lá, tenha, vamos supor que o Santos tenha R$100 para contratações. Ele está priorizando resolver a situação do Gabigol.
Então, dependendo do quanto ele tiver que investir no Gabigol, vai sobrar um determinado valor para ele reforçar o time em outras peças. O Lucas tem uma negociação, o River Plate tá na parada também, tem um lance do Trellis também, do Vitória, mas são dois jogadores que não são baratos. Então, como eu disse anteriormente, a diretoria deve estar priorizando esse nome mais de peso, que seria o Gabigol, para depois fechar essas outras contratações. O Erasmo Dória pergunta se o Gustavo Henrique joga o Paulista esse ano. A lesão, a cirurgia do Gustavo Henrique foi feita em outubro e não é a cirurgia mais grave como é a cirurgia do Vitor Bueno. A cirurgia do Vitor Bueno é ligamento cruzado anterior e o prazo é de 6 a 8 meses. Para recuperação é o maior prazo. O Gustavo Henrique fez uma artroscopia. Ele, na teoria, já poderia voltar aos trabalhos normais nas próximas semanas. O problema do Gustavo Henrique é o histórico, que essa não foi nem a primeira nem a segunda cirurgia dele. Então, acho que por isso, talvez, o Santos esteja tratando esse caso com um pouco mais de cautela, né? Marcos Moura, na minha opinião, o setor defensivo está bem demais. A gente voltou a falar aqui, né? A dupla de zaga, especialmente, muito boa. No ano passado foi a melhor em 18 anos do Santos, em 28 anos do Santos no Campeonato Brasileiro. Hoje o Romário sofreu um pouquinho ali pelo lado dele, mas a dupla de zaga realmente foi muito bem, e o Luiz Felipe, que entrou também, toda vez que ele foi chamado, ele deu conta do recado, ele não comprometeu. O Everton. Alguma chance de jogarem juntos Bruno Henrique, Gabigol, Vitor Bueno, Arthur Gomes, seria possível? É possível. Se você pensar em um esquema com um meia e 3 atacantes, o meia seria o Vitor Bueno, Bruno Henrique e Arthur Gomes abertos, e o Gabigol como 9. Isso seria perfeitamente possível. O Marcos Moraes, que o ataque é muito fraco. Que hoje, eu não sei, não diria que o ataque é muito fraco. Eu acho que falta realmente um jogador de decisão, e hoje a gente perdeu o Bruno Henrique logo cedo, né? O Bruno Henrique é um jogador muito acima da média do que a gente tem aí no mercado, né? Então, falta um goleador, e o Rodrigão hoje não foi mal, né? Fez um gol, acertou uma cabeça na trave, outra que passou bem perto, né? Então, a gente não vê assim como tão ruim assim, não. Uma chegada lógico que precisa de reforços, mas eu volto a dizer, o Copete vai ser um jogador muito importante nesse esquema do Jair Ventura, porque recomposição, ele marca, ajuda, tem essa leitura tática que o Jair gosta, ajuda demais o lateral, tanto que quando ele foi para o lado esquerdo, como eu disse, a situação do Romário melhorou ali, porque ele ganhou um apoio interessante. Então, assim, não precisa de um 9, precisa, mas também a situação não é tão desesperadora assim. O Randall César foi apenas o primeiro jogo, a zaga foi bem, o Lucas jogou bem, o Romário ainda não dá para falar nada. Acho que se vier um 10 de qualidade, mais 2 reforços, vai dar o que falar. A diretoria está pensando mais ou menos dessa forma, né? Tanto que o Santos hoje tem 21 inscritos no Campeonato Paulista, são 26 inscrições possíveis para a primeira fase. A gente imagina que tem Gustavo Henrique, Vitor Bueno para entrarem ainda na lista, sobrariam 3 nomes ali para reforços do Santos no Campeonato Paulista. O Guilherme Vianello tem que levar a molecada da base com a entrada dos outros campeonatos. Eu acho que o Jair é um treinador que ele sabe, além de gostar, ele sabe trabalhar com a base. Então, hoje, por exemplo, ele já conseguiu dar alguns minutos para o Yuri, que é um jogador muito novo ainda, 16 anos, mas hoje dá um pouquinho de rodagem. O Yuri já aprendeu um pouquinho como é jogar uma partida profissional, qual é a diferença para as categorias de base, já sofreu encarada do zagueiro, o zagueiro já tentou intimidar ele ali, ele até teve uma discussão com o zagueiro do Linense. Então, o Jair sabe trabalhar bem com isso, né? A gente acha que realmente tem que dar minutos, tem que dar rodagem, mas você não pode colocar todo mundo ao mesmo tempo, senão você acaba queimando
algumas etapas aí, queimando alguns jogadores que têm potencial para jogar no Santos, né? Edivaldo Souza, se o Rafael Marques vir o Santos, fim de carreira, essa diretoria sem caráter, a torcida não pode aceitar aquele cara e é um lixo. Uma das coisas dessa nova gestão do Santos é que eles são muito torcedores, né? Especialmente o Orlando Rolo, que é o vice-presidente, que foi de torcida organizada, essas coisas todas, e eles têm muito isso de torcedor. Então, no caso do Rafael Marques, interessou até a comissão técnica, mas o Rolo vetou e nem seguiu na negociação pelas provocações que ele já tinha feito com o Santos, né? Então, tem esse ponto, né? O Marcos Moraes, Calabres tem lugar nesse time. O Calabres hoje, ele brigaria por uma vaga com o Renato, né? Pela formação da equipe, né? Ele é um segundo volante que sai bastante para o jogo, tem mostrado isso nos jogos da Copa São Paulo. A disputa dele ali basicamente seria com o Renato, né? Ele não é o meia que todo mundo espera também, o camisa 10 que vai comandar jogadas, esse tipo de coisa. Então, aí é uma disputa que tem a juventude dele contra a experiência do Renato, né? O Jair até comentou isso na entrevista segunda-feira. Então, tem esse detalhe aí hoje é difícil você tirar o Renato do time. E até fazendo uma propaganda do Diário do Peixe aqui, para quem não viu ainda, tem uma entrevista, na verdade um depoimento do Renato, falando em primeira pessoa, numa das sessões lá que chama Minha Vida, falando de toda a passagem dele pelo Santos, né, que agora em março ele vai completar 8 anos de clube, né? Ele contou algumas curiosidades bacanas. Ele disse que em 2002 era para ele ser emprestado antes daquele time surpreender quase todo mundo e conquistar o título brasileiro. Então ele falou um pouquinho, né? Ele sempre disse, né, que ele é torcedor de coração do Santos. Então, para quem não viu ainda, vale a pena entrar lá no Diário do Peixe, na seção Minha Vida ali, ver esse depoimento do Renato, que foi um depoimento bem bacana, né? E a gente sente que ele é um jogador que isso não é hipocrisia, né? Ele realmente gosta bastante do Santos, gosta muito de vestir a camisa do Santos, né? Marcos Moura, um abraço aqui para o ABC Paulista. A ABC Paulista tem muito santista no ABC Paulista, né? A gente sabe, é um reduto de torcedor santista. O Jefferson Franca, Rodrigão tá gordão, vai aguentar não. O Rodrigão, Rodrigão também, a gente no Diário, a gente fez algumas entrevistas com ele essa semana, porque ele é um bom personagem, né? Então, a gente até perguntou para ele, falou assim, Rodrigão, a torcida acha que você tem barriga de cerveja. Aí ele respondeu assim, entra lá no Insta para ver quem acha isso, tá? Ele é um jogador, ele não teve uma formação em categoria de base, ele até os 19 anos ele trabalhava e jogava campeonato de várzea. Então, assim, ele não tem esse preparo físico, esse biotipo físico que o jogador que passa por todas as categorias de base, especialmente dos clubes grandes, tem, né? Então, ele nunca vai ser fininho como outros jogadores, porque não é o biotipo, ele não tem essa característica, né? Mas hoje ele foi bem, desse jeito, ele mesmo com esse perfil, ele foi bem. O Jefferson Franca, tô dando a mesma conversa. O Jefferson, explica melhor o que é essa mesma conversa de todo ano aí, só para a gente tentar entender melhor. Novidades do Lucas, o que a gente já disse antes. O Éder Trindade está perguntando. Daniel dizendo que o Vitor Ferraz não dá. O Vitor Ferraz é um jogador que ele teve uma possibilidade de sair do Santos, né? O Dorival Júnior é um treinador que gosta muito dele, tentou levar para o São Paulo, o Santos não aceitou liberar. Então, assim, é um jogador, se você pensar, é uma posição hoje carente no Brasil, né? Você não encontra um lateral direito que seja indiscutível, né? Se você pensar, o próprio Fagner, que estava indo direto para a seleção, é um jogador que é questionável, né? Então,
uma hora dessa, talvez para a diretoria, vai ser, vou trocar por quem? Trazer um que eu não sei como vai se adaptar aqui, talvez seja melhor manter quem já está aqui, né? O Vitor está lá já e tá construindo uma história no Santos já há algum tempo, né? A gente acha até que ele pode melhorar, né? Mas se ele está lá, como eu disse antes, hoje ele não foi um jogador que comprometeu hoje, né? Os maiores problemas foram pelo lado esquerdo, né? Nas costas do Romário, que era o estreante do dia e realmente não deixou uma boa impressão, né? O Bruno Rodrigues, você é de Santos? Não, Bruno, eu não sou de Santos, eu sou do estado de São Paulo inteiro, praticamente. Eu nasci no interior, morei 20 anos em São Paulo, morei fora de São Paulo, então, tive família em Santos, mas não sou de Santos, não. O Reginaldo Gonçalves entrou, tá de parabéns o elenco, só o tempo fará o time mais compacto. Isso foi uma coisa que hoje a gente, olhando atentamente, você conseguiu, deu para perceber um pouquinho, né? As linhas do Santos estavam mais próximas do que costumavam atuar em outros anos, né? A gente viu muito tempo o Santos com os zagueiros colados quase no Vanderlei ali e 3 atacantes correndo no ataque. Quando tinha o Lucas Lima e mais 3 jogadores bem na frente e os outros marcando, né? Hoje deu para ver um time um pouco mais compacto, que isso já é um pouquinho, acho que é a cara do Jair, né? E só antes de encerrar, se tiver todo mundo, quem estiver acompanhando aí, seria legal, queria que vocês mandassem a nota que vocês dão para a estreia do Santos hoje. Pelo que vocês viram, quem pôde ver o jogo, seria interessante a gente ter para a gente até no diário ter uma ideia, né, de qual foi a avaliação do torcedor sobre o desempenho do Santos, né. Acho que eu daria uma nota 7 hoje para o time, né, defensivamente, tirando a lateral esquerda ali, ele não foi muito exigido, o ataque fez os 3 gols, teve algumas outras chances, teve uma bola na trave, então eu acho que hoje eu daria uma nota 7 para o time. Se vocês quiserem colocar aí, eu vou até ler se tiver se vocês colocarem aí a avaliação de vocês. O Gemerson Vieira, a verdade é uma só, temos que apoiar o Santos como eles tiveram, o que manda não é nome, sim futebol dentro de campo. Até eu estava conversando com o Renato esses dias sobre isso, né? O Renato disse que todo ano ninguém aposta no Santos, né? E o Santos sempre, muitas vezes, surpreende. Ele disse até que prefere que seja assim, né? O Fábio Augusto, mas os moleques é bom, tem que testar. Tem que testar. O problema é não colocar todo mundo ao mesmo tempo. Não pode ser um processo aleatório, tem que ser aos poucos, né? Então, acho que o Jair sabe bem trabalhar isso. Eu sou capaz de apostar que no próximo jogo talvez não entre o Yuri, entre o Rodrigo. O Lucas Lourenço foi uma surpresa para a gente, ele está entre os relacionados, porque ele apareceu de última hora. O ano passado ele nem teve muita oportunidade no time profissional de treinar com o time profissional. Então ele foi levado para o jogo, então já é um outro nome que logo pode aparecer aí. O Oswaldo Cortes, estamos vivos, temos uma camisa muito forte. Isso é um ponto que todo mundo destacou, né? O próprio Jair Ventura, né? Quando falaram que o Santos era a quarta força, ele disse, não, o Santos com a camisa que tem nunca vai ser a quarta força, né? O Santos sempre está em igualdade de condições com todos os outros times, né? O Marcos Moraes disse que precisamos de um meia, realmente essa talvez seja uma das maiores carências. O João Pereira, parabéns para o técnico, estreou bem, né? Foi o primeiro jogo do Jair no Campeonato Paulista, no Santos, em qualquer time que não seja o Botafogo, né? Que a experiência dele no profissional foi apenas da passagem dele no Botafogo, né? O Luca do Corinthians não viria para o empréstimo, acho que é o Guilherme que está dizendo. Guilherme, até assim, não foi um nome falado, mas você acha que o Lucas seria muito melhor que o Bruno Henrique? Acho que é indiscutível que ele não é.
será que ele seria muito melhor que o Copete? Vai trazer um jogador de um rival que não vá aumentar muito o nível do time, acho que não faz muito sentido. O Eduardo Torrano, do Bruno Henrique, temos notícias, a gente está acompanhando, nossos repórteres estão apurando isso. O que a gente ouviu lá foi que ele já estava melhor, né, no segundo tempo, né? Tomou uma pancada, uma bolada no olho, e engraçado que não foi uma bolada direta, né, que ele chutou, foi um rebote, né, que acabou batendo no olho dele, e por isso ele saiu, né? Mas pelo que o sentimento das pessoas que estavam ali na transmissão é que não seria nada muito mais grave, não. O que é bom para o Santos, né? O Éder, não gostei do Yuri, acho muito cedo para ele. Então, esse é o ponto de você colocar os garotos muito novos, né? O Yuri tem 16 anos apenas, né? Então, tem que ir com calma, e esperar, e eu acho que o Jair vai cuidar bem desses meninos. O Marcos Antônio de Pontes, e o Vitor Bueno volta quando? Então, o Vitor Bueno, ele operou 7 de julho. 7 de julho. Essa lesão de ligamento cruzado anterior, o prazo normalmente os médicos colocam prazo de 6 a 8 meses. Dia 7 de janeiro agora completou 6 meses. Ele está fazendo os trabalhos já com bola, o que eles chamam de transição, né? Ele ainda não está totalmente integrado ao time profissional, ele faz alguns trabalhos, especialmente sem contato, e a expectativa que a gente tem é que na próxima semana talvez ele comece a participar de algumas atividades com contato, treinos táticos, esse tipo de coisa, para daí conseguir começar a readquirir ritmo, para poder voltar. O Santos está trabalhando com muita calma e a gente acha que vai ficar para fevereiro. Assim, a volta definitiva do Vitor Bueno, pelo que a gente conversa, pelo que a gente imagina, vai ser apenas em fevereiro. O Marcos Antônio, de novo, vem de Veríssimo. Eu falei que hoje a melhor contratação do Santos, pensar que o Santos contratou o Sacha e o Romário até agora, a melhor contratação do Santos foi não vender o Lucas Veríssimo, que realmente ele está num momento muito bom. Gente, acho que é isso, a gente já ficou aqui quase 40 minutos. Na sexta-feira tem de novo um boletim aqui do Diário, às 19 horas e 30 minutos. A gente convida vocês aí a acompanhar, convida também a seguir nossos perfis nas redes sociais, sempre @Diário do Peixe, tanto no Twitter quanto no Instagram, e acompanhar o site diariodopeixe.com.br. A nossa proposta, a gente ainda é um site muito novo, mas a nossa proposta é ser o principal portal de conteúdo para o torcedor santista. Hoje a gente tem mais de 10 matérias no site já, falando só sobre o Santos, que é o que a gente entendesse, foi o nosso espírito desde o início, né? Oferecer a maior qualidade de conteúdo jornalístico para o Santos. Deixar claro que nós todos que fazemos parte do site somos todos jornalistas, né? Não somos só torcedores. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Então, encerrando por aqui, espero vocês de novo na sexta-feira para a gente comentar um pouquinho. Quem sabe até lá o Gabigol já tem acertado com o Santos. Um abraço a todos.